graça e paz. Então, nesse vídeo a gente vai dar continuação sobre o nosso tema propósito eterno. Então, o que eu quero deixar bem claro é que terminei o vídeo anterior dizendo que a redenção não é o grande objetivo de Deus. Ela é o como Deus vai realizar aquilo que aprouve no seu coração na eternidade passada. Mas na eternidade passada Deus já tinha um objetivo. Então a salvação, a redenção não é o objetivo final, o grande objetivo de Deus, mas é o como Deus vai realizar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele desejou na eternidade passada. Então agora a gente vai começar a falar sobre esse assunto, a eternidade passada. Ok? Então, dentro do propósito eterno, o que significa eternidade passada? Efésios capítulo 1, no verso 4 e no verso 5, é um texto que vai falar sobre isso. A gente vai entender agora qual era o objetivo de Deus na eternidade passada. Ok? Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Então, abre comigo nesse texto, que tem aqui um segredo, uma chave interessante para entendermos aquilo que eu falei anteriormente. Efésios 1, 4 e 5 vai falar assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então esse texto de Efésios 1, 4 e 5, Paulo aqui nos revela que Deus tinha um propósito anterior à criação do homem, que Deus tinha um propósito anterior à criação do homem, e que isso endossa a nossa afirmação de que, na verdade, a salvação é um processo posterior e não uma intenção inicial do Senhor. Isso faz-nos entender que, na verdade, a salvação é o plano eterno para recolocar o homem, para reposicionar o homem dentro da intenção original, dentro da intenção inicial do nosso eterno Deus, ok? Então, outra verdade também contida no verso 5, e também é que tem um eco em Romanos capítulo 8, 29, é a vontade de Deus de ser Pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse Romanos 8, 29, que vai falar: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Essa palavra predestinou, do grego, é proorizo, significa destinar de antemão, preparar de antemão, eleger de antemão, e isso já apontando para a eternidade. Então existia um desejo de Deus na eternidade de ser Pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, desde a eternidade, ou seja, o propósito inicial de Deus é esse desejo paternal de ser Pai. Então, isso é o propósito inicial. Deus, na verdade, quer salvar, quer restaurar eu e você para novamente nos reposicionar num lugar de comunhão, nos recolocar dentro desse propósito eterno que também é o desejo de Deus de ser Pai e de ter uma comunhão, de se relacionar com os seus filhos, que são a imagem do Verbo que se encarnou, de Jesus. Ok? Então essa palavra predestinou nos revela que Deus, antes de criar o homem e todo o mundo, já tinha determinado em seu coração o destino desta criação, que Ele desejou ser Pai antes de tudo. Então o propósito eterno de Deus é um objetivo anterior ao Cronos. Existe duas palavras para designar tempo: Cronos, que é o nosso tempo, o tempo que nós como seres humanos conhecemos, e o Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade.
Então, o propósito eterno de Deus é antes do tempo Cronos, ok? Está dentro do Kairos de Deus, indo além de nossa compreensão. Então, não tem como nós compreendermos realmente o que é o Kairos, porque na verdade nós conhecemos esse tempo Cronos. Mas Deus no Kairos, na eternidade, desejou ser pai. Ser pai de uma família. São os aspectos da Trindade. Deus, o anseio dele é ser pai de muitos filhos, de uma família. O desejo do Espírito é tabernacular, é encontrar uma habitação, e do filho uma noiva, ok? Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vai ver agora que no princípio Deus criou um lugar e criou o homem. Para quê? Ok? Então Gênesis 1 e 2, um lugar e um homem. Então a ideia de Deus é criar um mundo onde o Pai, através de seus filhos, manifestasse toda a sua glória e amor. Então Deus queria, ao criar o mundo e ao criar o homem, Deus queria manifestar a sua glória e o seu amor, ok? Então Adão, que na verdade é o homem que Deus criou no princípio, esse Adão glorificaria a Deus através do seu ofício. O seu trabalho revelaria a comunhão que tem com o Criador. O homem em comunhão com Deus cumpre o domínio, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, ok? Essa relação de Adão e Deus abençoa a terra. Então Deus cria um homem para, através do homem, abençoar a terra. Tanto é que você vê lá Gênesis capítulo 1, no verso 26, verso 27 e 28, que na verdade o homem não vai ser abençoado, o homem no início foi abençoado. E essa bênção não é restrita somente ao homem, mas Deus abençoa o homem para o homem multiplicar a imagem de Deus na terra, dominar sobre a terra. Esse é o sentido original de bênção. Toda bênção vai gerar uma multiplicação. Então, bênção não é para ser retida. Bênção é para ser compartilhada. Como Deus falou também, que nós deveríamos ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Então, não é somente para recebermos, é para também sermos. Quando Deus nos abençoa, é para também abençoarmos alguém, ok? Então nós já sabemos, já entendemos que o propósito eterno é um projeto anterior ao Éden. Porque o Éden está dentro da nossa era, dentro do Cronos. O propósito eterno é anterior ao Cronos, esse espaço de tempo que nós conhecemos. Como já falei anteriormente, o propósito eterno de Deus está dentro do Kairos, antes do Éden, ok? Mas é nesse jardim do Éden, que vemos Deus trabalhando de forma ativa para o cumprimento do seu propósito. Então no Éden a gente começa já a ver Deus trabalhando de forma ativa, tanto criando quanto auxiliando o homem nesse domínio, porque todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e tinha uma relação com o homem. E a partir daí o homem dominava, cultivava a criação. Então Deus passou a semana criativa, lá em Gênesis 1, construindo um ambiente para o homem exercer o seu ofício. Então eu quero que você guarde isso. Em Gênesis 1, na semana criativa, Deus cria um ambiente para que nós, seres humanos, pudéssemos desempenhar o nosso ofício, ok? Então Deus cria o homem em um ambiente onde possa expressar a imagem recebida de Deus e participar com Deus no seu trabalho de criação e domínio. Para isso, Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 26, a gente vê
essa passagem, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, para exercer domínio, para governar. Então, esse é o ofício do ser humano. Deus cria um ambiente e coloca o homem para exercer domínio, para governar, para administrar, ok? Então vamos ver agora essa citação de Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então o que seria isso? Imagem e semelhança. E que é o que nós veremos a partir de agora. Então, imagem. A imagem é uma condição para um ofício. Então, gostaria que você guardasse isso. Imagem é uma condição para um ofício. Na verdade, todo o trabalho em que o homem é inserido pela Trindade em Gênesis é oriundo da sua condição primária, ou seja, sua imagem de Deus. A imagem de Deus no homem o condiciona a cumprir e participar do propósito eterno. Ok? Então, isso é imagem. Agora vamos ver o que é semelhança. Semelhança é algo semelhante e não idêntico. Para deixar isso, parece até meio óbvio, mas semelhança não é algo idêntico. Ok? Então, o homem portava essa semelhança com Deus, porém não é idêntico a Deus. Então, após a queda, vemos que mesmo com a imagem de Deus, este homem está longe de ter os atributos morais e perfeitos de Deus. Adão, a gente tem aquela ideia de que pai não é somente aquele que gera, mas também aquele que cria. Então Deus, ele tem essa característica de tanto de criar o homem e também de soprar no homem a sua essência. Então Adão, sim, no princípio era filho. Não filho como Jesus é, mas Adão era um filho de Deus, ok? Mas não possuía ainda toda a plenitude de vida do Eterno. E em Hebreus 1:3, lá vai falar de Jesus. Então em Hebreus 1:3 fala que Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Adão tinha imagem e semelhança, porém Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Por quê? Porque Jesus possui a vida eterna. O que significa possuir uma vida eterna? É que no princípio Deus criou o jardim e colocou duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois que o homem peca, Deus separa o homem do jardim, coloca o homem fora do jardim, para que o homem, na sua condição agora de pecador, não tomasse do fruto da árvore da vida, comesse e vivesse a partir daí eternamente no pecado. Então você vai ver que no princípio Adão não era eterno. O Adão se tornaria eterno a partir do momento que ele comesse, que ele ingerisse o fruto da árvore da vida. Mas antes de ele inserir esse fruto, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus foi obrigado a tirar ele do jardim, para que o homem não experimentasse do fruto da vida. Porém, Jesus tem essa vida eterna. Adão não. Ok? Para deixar isso bem claro. Ter a vida de Deus é ter a vida eterna. Como Adão poderia participar dela? Como já falei, ao comer do fruto da árvore da vida, se apropriar da vida de Deus. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 2, no verso 9, e no capítulo 3, no verso 24, que Adão, para ter a vida eterna, ele tinha que se apropriar da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Seu filho é ter a vida de Deus. A gente vê isso bem claro lá em João capítulo 1, no verso 12, que Jesus vai falar que João vai citar que
ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, seriam filhos de Deus. Todos aqueles que receberiam Jesus se tornariam filhos de Deus. Então, ser filho é se apropriar de Jesus, é se render ao Senhor, ok? Porque a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor compartilha, Jesus compartilha da sua natureza com o homem. Quando o homem confessa o seu pecado, quando o homem crê no sacrifício na cruz, Jesus compartilha com o homem a sua vida eterna. Então, ter a vida eterna é se apropriar de quem Jesus é. Ok? Então, vamos analisar agora esse conceito de conhecimento versus vida. Adão era parecido com Deus, mas não possuía vida eterna de Deus. Gênesis 3, verso 22. Ou seja, Adão não possuía vida eterna. Ele escolheu junto com sua esposa, Eva, o fruto do conhecimento, mas Cristo é o último Adão que preferiu comer da árvore da vida, João 4, 34, e que terá Eva, a igreja, que decidirá isso com ele. Então, naquilo que Adão e Eva falharam, Cristo e a igreja vão ser vitoriosos. Na verdade, Cristo já foi vitorioso. E por causa da vitória de Cristo, podemos ter essa vida. Nós temos essa vida. Ok? Então vamos falar sobre o ofício o ofício de Adão. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, um ofício. Gostaria de ler com você João capítulo 5, no verso 17, e Gênesis capítulo 1, no verso 28. João 5, 17. João capítulo 5, 17 vai falar o seguinte: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ok? Em Gênesis 1, 28 vai falar o seguinte. Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esses são nossos textos de base para falar sobre Gênesis 1 e 2, um ofício, ok? Então no verso 28 de Gênesis capítulo 1, esse texto que acabamos de ler, podemos ver um conjunto de tarefas que é chamado pelos missiólogos de hoje em dia, da atualidade, de mandato cultural. Então lá em Gênesis 1, 28, temos aqui esse conjunto de tarefas que tem o nome de mandato cultural, de o homem expressar quem Deus é na criação, de estabelecer uma cultura, ok? Então frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la, traduz em trabalhar com Deus e com Deus. Não é somente trabalhar para Deus, mas trabalhar para Deus e com Deus. Isso é mandato cultural. A gente vai estabelecendo uma cultura a partir do momento que nos relacionamos com Deus, e aí automaticamente, de forma automática, Deus vai através de nós estabelecendo uma cultura, porque o nosso modo de pensar começa a ser renovado, transformado a partir do relacionamento que temos com Deus. Aí então a gente vai estabelecer uma nova cultura ao nosso redor. Isso é mandato cultural, ok? O propósito eterno é trabalhar com Deus a partir de uma imagem, apropriando-se de Deus e quem Ele é, Criador. Ou seja, seu filho é entrar numa realidade construtiva, criativa com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9. Então depois você pode estar conferindo na sua Bíblia essa questão
realidade construtiva e criativa, ok? Vamos falar um pouco também sobre adoração e intercessão. Adoração e intercessão, no sentido bíblico, tem muito mais o sentido de trabalho do que uma prática litúrgica. Então, adoração e intercessão não é aquilo que a gente faz somente num domingo à noite ou em qualquer outro dia da semana, no momento de culto, momento litúrgico. Então, adoração e intercessão é isso, mas não somente isso, ok? Adoração e intercessão estão ligados com Gênesis capítulo 2, verso 15, onde é o verbo guardar e cultivar. Então, esse era o ofício de Adão, guardar e cultivar o jardim. Isso está relacionado com adoração e intercessão. Então, guardar fala de cuidar, guardar fala de zelar, e está relacionado à ação de interceder. Então, guardar está relacionado com interceder. Cultivar nos remete a um culto, a uma adoração. Então, nesse sentido aí, que guardar e cultivar, adoração e intercessão estão conectados, ok? Interceder é igual a guardar e adoração é cultivar. Então, dia após dia, quando nós nos colocamos diante de Deus para adorá-lo e para interceder, estamos trabalhando para Deus e com Deus, ok? Então, mandato cultural, Gênesis 1, verso 27 e 28. Então, o mandato cultural, como eu já falei, é uma forma de adoração e intercessão, ou até mesmo de cultivo e de guarda da terra. O trabalho derivado de um culto ou a guarda de um lugar. Isso é mandato cultural. Todo momento que nós nos colocarmos em adoração e intercessão, a gente vai estar operando nesse ofício, esse mandato cultural de estabelecer uma cultura na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na sociedade. Então, a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus, eu vou expressando uma cultura de reino, uma cultura do céu, ok? Então, isso é adoração e intercessão, muito mais do que algo que fazemos no momento litúrgico, num culto de domingo à noite. É algo que deve ser o nosso ofício diário, ok? Deus, então, vamos terminar agora por aqui esse propósito eterno, mas vamos também dar continuidade no próximo vídeo, que vai ser a terceira parte de propósito eterno, ok? Então, Deus te abençoe e vamos estar juntos no próximo vídeo.